Olá, pessoal. Meu nome é Marcel e este é o canal Tem de Tudo Fismate. Nesse vídeo, eu pretendo falar sobre uma grandeza física que aparece nos problemas de eletromagnetismo chamada densidade de corrente. É a partir da densidade de corrente que a gente consegue, entre outras coisas, calcular a corrente total que atravessa a seção transversal, uma seção transversal de um condutor, por exemplo. Nesse vídeo, eu pretendo deduzir aqui uma expressão matemática com base em outras grandezas físicas que são relevantes aqui no problema, para a gente poder entender um pouquinho mais, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista físico, o que significa esta grandeza física chamada densidade de corrente. Bom, mas antes de começar aqui, fazer algumas considerações. Então, a corrente é uma grandeza física que pode ser. Existem dois tipos, né, de correntes aí. Então, a gente tem uma corrente que é chamada de corrente de convecção, que é o tipo de corrente que se obtém quando eu tenho partículas carregadas que se movimentam atravessando uma seção transversal, certo? Por exemplo, eu tenho partículas que compõem um fluido, um gás ou um líquido que estão carregadas, que viajam aqui, atravessando uma seção transversal de forma que elas vão produzir corrente. Esse tipo de corrente ela é chamada de corrente de convecção. Por outro lado, eu tenho outro tipo de corrente que é mais conhecida aí, né, nos problemas de eletricidade, que é a corrente de condução. No caso da corrente de condução, eu tenho em geral aqui, elétrons livres, né, que se movimentam no interior de um condutor, passando por uma seção transversal e produzindo corrente. Então, no condutor eu tenho metais, né, e nos metais, né, os, os elétrons, eles estão fracamente ligados à camada de valência, de forma que quando eu submeto esse material a uma diferença de potencial ou um campo elétrico, as cargas elétricas aqui, os elétrons, eles vão se movimentar produzindo uma corrente elétrica. Eles vão passar através da superfície aqui, produzindo uma corrente elétrica. Mas, de uma forma geral, a corrente, né, independente se ela é de convecção ou de condução, ela pode ser calculada como sendo a carga total que ultrapassou aqui a superfície, dividido pelo tempo que essa carga levou para transpor essa superfície. A gente tem essa expressão bem conhecida aí, que determina a corrente que passa aqui, né, por uma seção transversal. Essa superfície aqui, só que as cargas vão atravessar aqui, a princípio ela pode ser uma superfície qualquer, não precisa ser uma superfície plana, não precisa ser simétrica, nada disso. E na definição de corrente eu tenho que a variação da carga que ultrapassou aqui a superfície, se eu dividir isso pelo tempo que essa carga levou para ultrapassar a superfície, isso vai me dar a corrente. E no limite em que a variação de tempo tende a zero, se eu pegar uma variação bem pequena de tempo, esse quociente aqui ele se transforma em uma derivada. Em geral, aqui, em muitos problemas, né, a carga ela depende do tempo, ela acaba sendo uma função do tempo aqui. E no limite em que ΔT tende a zero, esse quociente ele se torna uma derivada, de forma que a corrente aqui também, em muitos problemas, vai se tornar aqui uma função do tempo. Caso ela seja constante, caso for constante, essa taxa aqui vai ser constante também. Aumentando a variação da carga, eu vou aumentar, a variação do tempo também vai aumentar proporcionalmente aqui, de forma que o quociente vai ser sempre fixo aqui no caso de uma corrente constante. Bom, mas em todo caso,
Para a gente poder calcular aqui a corrente, a gente tem que fazer esse quociente aqui. E é a partir daqui, né, a partir dessa definição simples, né, que eu consigo entender o que representa a densidade de corrente, que é um conceito importante aí que a gente tem no eletromagnetismo, que vai ser fundamental aqui para a gente poder calcular a corrente total que atravessa uma superfície. A densidade de corrente, ela também aparece nas equações de Maxwell, em uma das equações de Maxwell. Nas equações de Maxwell, a gente tem essa, por exemplo, essa equação aqui que relaciona o campo magnético com a densidade de corrente. A gente tem que o rotacional do campo magnético ele é igual à permeabilidade, vamos considerar aqui que eu estou no vácuo, né? Permeabilidade no vácuo, vezes a densidade de corrente. A densidade de corrente é um vetor aqui. Vocês já vão entender o porquê disso na explicação que eu vou fazer na sequência. Então, para deduzir aqui uma expressão, para a gente poder entender o que representa a densidade, como que a partir dela eu consigo calcular a corrente, eu vou considerar aqui uma superfície S, e sobre essa superfície S, eu vou focar aqui em uma região pequena. Eu vou destacar aqui um elemento infinitesimal de área que eu vou chamar de A. Só que eu vou ampliar esse elemento infinitesimal de área para a gente entender aqui os desenvolvimentos matemáticos que serão feitos aqui na sequência. Eu vou destacar aqui um elemento infinitesimal que está sobre a superfície S. Então, lembra que a superfície S, ela pode ser uma superfície qualquer, plana, né, ou pode ser uma superfície tridimensional qualquer, de qualquer forma aí. Eu vou considerar também uma superfície aberta, ok? Superfície aberta como aquela que eu desenhei ali no início, que eu apresentei no início. A gente tem, por exemplo, um condutor. A gente tem aqui um condutor. Se eu fizer um corte aqui nele, eu vou produzir aqui uma seção aproximadamente circular, né? Eu tenho aqui uma superfície aberta. Eu vou considerar inicialmente superfícies desse tipo. Bom, agora eu vou considerar um caso particular aqui, onde eu tenho um pequeno grupo, um pequeno volume, que eu vou chamar de DV aqui, de portadores de carga, de forma que todos os portadores de carga que tenham a mesma carga, eles estão carregando aqui a mesma carga, eles têm a mesma carga, e eles possuem o mesmo vetor velocidade que eu representei aqui pelo vetor em vermelho. Bom, a princípio, isso, apesar de parecer ser uma restrição, né? Depois, né? A ideia é generalizar e considerar aqui outros grupos de carga, né? Outros grupos, né, de portadores que possuem cargas distintas e vetores velocidades distintos que vão incidir nesse mesmo elemento diferencial de área para a gente poder generalizar aqui e calcular a corrente total que vai ser produzida, né, que vai atravessar esse elemento infinitesimal de área. Então, inicialmente, eu vou considerar esse grupo aqui, de forma que ele vai ter um elemento, ele vai ter um volume de V aqui, né? Eu vou considerar também que o número de portadores de carga que eu tenho aqui, por unidade de volume, nesse volume aqui, né? Que eu chamei de dV, vai ser N. Então, N é o número de portadores que eu tenho aqui
por unidade de volume, certo? Percebe que se eu multiplicar isso aqui por Q, considerando que cada portador aqui tem a mesma carga, digamos que, se eu multiplicar aqui por Q, isso aqui vai me dar a densidade de carga que eu tenho nesse elemento infinitesimal de volume. Porque quando eu multiplico o Q pelo número de portadores, eu tenho a carga total. Quando eu divido pelo volume, eu tenho a densidade de cargas nesse elemento de volume. Ok? Agora, vamos supor que em um instante de tempo ΔT, esse grupo de portadores de carga atravesse aqui o elemento infinitesimal de área, dA, totalmente, ou seja, todas as cargas, todos os portadores que aqui estão, vão passar para o outro lado aqui, um tempo ΔT, né, um tempo dt aqui, bem pequeno. Vamos considerar aqui de forma que quantidade, né, de cargas dentro desse mesmo volume não vai mudar, porque eu estou pegando aqui uma variação de tempo muito pequena aqui. Então, a partir daí, eu consigo definir, né, tendo o volume aqui, sabendo o volume e sabendo a carga total que eu tenho aqui dentro desse volume, a densidade, né, no caso, de cargas que eu tenho para esse volume, eu consigo calcular a carga de Q aqui, que atravessou o elemento infinitesimal de área de A, concorda? Então, eu tenho aqui o volume ocupado por esses portadores de carga. Se eu pegar e multiplicar esse valor aqui, Q vezes N, por esse volume dV, eu vou ter a quantidade de cargas que atravessou o elemento infinitesimal de área de A. Eu tenho isso aqui. Esse daqui, então, é a carga total que atravessou o elemento infinitesimal de área de A, e ele vai ser N vezes Q vezes dV. Quando eu multiplico N vezes Q por dV, eu tenho a carga total. Mas quem é dV? Né? Vamos determinar isso a partir aqui do volume da caixa, né? Dessa caixinha aqui, que representa o volume ocupado pelos portadores de carga. Então, para poder fazer esse cálculo, para poder avaliar o dV, eu vou considerar aqui o vetor velocidade aqui, né? Eu vou precisar dessa distância aqui, ó. Quando eu multiplico essa distância pela área dA, que é a área aqui, né, do elemento infinitesimal aqui, eu consigo achar o dV. Para isso, eu vou considerar aqui o vetor de uma partícula, da última partícula que entrou aqui. O vetor velocidade aqui. Tendo esse vetor velocidade, eu consigo estimar aqui a distância que foi percorrida aqui para que todos os portadores de carga, né, que estavam anteriormente aqui atrás da área de A ultrapassassem a área de A. Vou decompor aqui esse vetor em duas direções. Uma componente aqui na direção horizontal, uma outra componente aqui na direção vertical. Essa componente na direção horizontal,
né? Sabendo essa componente, é que eu vou conseguir calcular a distância. E tendo o intervalo de tempo ΔT aqui, dt, né, eu consigo calcular essa distância. Essa componente eu vou chamar de Vn. Por que Vn? Porque ela é uma componente que está na direção de um vetor unitário aqui, que eu vou chamar de n chapéu, que é perpendicular ao elemento infinitesimal de área de A. E quando eu multiplico essa componente Vn por dt, isso aqui vai me dar a distância aqui, essa distância, né? Que eu vou chamar de ds. Mas observe que o Vn ele pode ser expresso como sendo um produto escalar de V por N chapéu. Quando eu faço o produto escalar de V por N chapéu, que é um vetor aqui que está na direção, nessa direção aqui, eu vou conseguir achar a projeção do vetor V na direção N. Ou seja, exatamente o vetor, a componente Vn aqui. Então, aqui é um produto escalar vezes dt. Esse é o meu ds. Agora, para achar o dv aqui, que é o elemento infinitesimal de volume, né, que representa o volume dessa caixinha, né, basta multiplicar aqui o ds pela área do elemento infinitesimal aqui, dA. Ou seja, isso aqui vai dar V escalar M dt vezes dA. Agora, tendo o elemento infinitesimal de volume, eu consigo calcular a carga total de que ultrapassou a carga total, né, considerando ainda esse grupo, né, restrito aí de portadores de carga. Então, a carga total vai ser Nq vezes o dV, que é tudo isso aqui. V escalar N dt vezes dA. E para achar a corrente produzida por esse grupo de cargas, basta, vou dividir isso aqui por dt, isso aqui vai me dar a corrente, uma corrente DI, né, que eu vou chamar de DI, cancela aqui o dt, que vai ser N vezes Q, vezes o produto escalar de N dA. Agora, para poder generalizar, eu tenho que considerar aqui outros grupos, né? Porque, em geral, eu não vou ter somente um grupo como esse aqui incidindo no elemento dA, né? Com vetores com o mesmo vetor velocidade, com a mesma carga. Em geral, eu vou ter outros grupos de portadores de carga que vão incidir também nesse mesmo elemento diferencial de área, com outras velocidades, né? Com outras cargas aí. Se eu considerar grupos individuais com a mesma característica desse grupo aqui dos portadores em azul, eu consigo generalizar fazendo uma somatória aqui, né? Percebe que cada grupo desse individual vai contribuir aqui na corrente total, que vai ultrapassar o elemento infinitesimal de área dA, da mesma forma que esse grupo de portadores de carga em azul aqui, né, gerou a carga DI aqui, né? Então, eu vou ter aqui
Agora, né, eu vou ter agora uma somatória aqui. Então, para cada grupo, eu vou denotar aqui um determinado número de portadores, eu vou chamar de NI. Então, cada grupo eu vou diferenciar aqui por um índice I, de forma que para cada grupo eu vou ter um número de portadores por unidade de volume, que eu vou chamar de NI. A carga vai ser diferente, mas ela vai ser a mesma lá no grupo, para todos os portadores dentro do grupo, e eu vou chamar essa carga de QI. E o vetor velocidade dos portadores que estão em um determinado grupo, né, no iésimo grupo, eu vou chamar de VI. Isso tudo vai ser o produto escalar por N dA. Notem que esse vetor aqui, ó, vou chamar ele de dA, que eu vou chamar ele assim, né? Ele é fixo, porque eu estou considerando todos os grupos de portadores de carga que incidem no mesmo elemento infinitesimal de área, que eu chamei aqui de dA, que eu destaquei ali. Então, isso aqui é fixo, de forma que eu vou poder colocar aqui esse termo para fora da somatória aqui. Como o produto escalar é uma operação linear, eu posso colocar ele para fora da somatória, ou ainda, né, vou colocar um parênteses aqui para indicar isso. Lembra que o produto escalar, ele é linear, né? Se eu fizer isso aqui, ó, A escalar B mais A escalar C. Isso aqui vai ser igual, eu posso colocar aqui o A em evidência, isso aqui vai ser A escalar B mais C, certo? Eu posso fazer isso. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, individualmente, eu tinha uma somatória, né, de pequenas correntes aqui, que são produzidas por cada grupo, né, individualmente, que vão produzir a corrente total DI no elemento infinitesimal de área dA, e eu passei esse dA para fora, né, da somatória, porque da propriedade, né, linear do produto escalar, considerando, né, a propriedade linear do produto escalar. Bom, agora aqui a gente já tem condições de identificar a grandeza física, que é conhecida como densidade de corrente. Esse termo que aparece aqui dentro de dentro dos parênteses aqui, ele é definido como J. Percebe que J aqui é um vetor, né? Porque você tem aqui uma somatória de n vezes q, né? Isso aqui é um produto, é um número, é um escalar, né? Tem um escalar. Só que v aqui, né? São velocidades, né? São vetores, né? Então eu tenho aqui um vetor que é o que representa a densidade de corrente. Então eu chego à conclusão aqui que o elemento infinitesimal de área DI vai. Estou falando elemento infinitesimal porque ainda estou considerando a corrente produzida nesse elemento dA, né? Isso aqui vai ser J escalar dA. Se eu quiser calcular agora a corrente total que vai ultrapassar a superfície aberta S, basta eu fazer aqui uma integral, no caso uma integral de superfície, ela tem que ser feita
ao longo aqui da superfície S. Isso aqui vai me dar, do lado esquerdo, vai me dar a corrente total, a corrente líquida total que ultrapassou a superfície S. E do lado, desculpa, do lado esquerdo, né? E do lado direito aqui, eu vou ter uma integral de J escalar dA. Ok? Bom, se essa velocidade aqui, vamos fazer algumas simplificações aqui. Se essa, para a gente entender, né, um pouco mais aqui o que representa a densidade de corrente, fisicamente falando. Então, se essa velocidade for igual, né, se a velocidade das partículas aqui for, na média, igual, pró, é, próximas aqui, né? Isso aqui eu posso colocar para fora da somatória, vamos chamar de V, de forma que eu vou ter aqui uma somatória em I, de Ni, que essa somatória aqui, ela vai representar a densidade total das cargas que estão ultrapassando aqui o elemento infinitesimal de área de A. Percebe? Quando eu multiplico N por Q, isso aqui vai me dar a densidade de um grupo. Quando eu faço a somatória, eu tenho a densidade total de todas as cargas, né, considerando todas as cargas que vão ultrapassar o elemento infinitesimal de área de A. Então, isso aqui pode ser expresso como sendo a densidade vezes uma velocidade V aqui. Essa velocidade aqui, eles costumam chamar ela de velocidade de arraste, portadores de carga. E ρ aqui é a densidade de cargas que está ultrapassando o elemento infinitesimal de área. Ok? Bom, então no outro vídeo, pessoal, que eu vou fazer, a ideia é apresentar aqui para vocês, tendo em vista, né, essa fórmula aqui em particular, a equação da continuidade para a densidade de corrente. É a partir desta equação que eu posso obter uma série de resultados importantes aí da teoria do eletromagnetismo. Eu posso concluir, por exemplo, que campo elétrico no interior de um condutor, ele é zero, né? Ele vai ser zero em um tempo bem curto de tempo, né? E uma outra conclusão importante que eu tiro é que você não tem acúmulo de cargas em um ponto, que está expresso na primeira lei de Kirchhoff, que é uma lei bastante utilizada aí para resolver problemas envolvendo circuitos elétricos. Se você pegar um nó de um circuito elétrico linear, onde você tem resistores e fontes, por exemplo, a gente sabe, de acordo com a primeira lei de Kirchhoff, que a corrente total que entra aqui em um nó, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Isso acontece porque eu não tenho acúmulo de carga aqui, né? E de acordo com o princípio da conservação de cargas, então essa somatória, né, de correntes que entrou, ela tem que ser igual à somatória de correntes que saiu. Mas por que que não há acúmulo de carga aqui no ponto? Isso tem a ver com a equação da continuidade, né, que pode ser deduzida a partir desta equação, utilizando alguns recursos da matemática, do cálculo, né, o teorema da divergência, dentre outros resultados, a gente consegue chegar na equação da continuidade e consegue explicar, né, uma série de fenômenos aí que acontecem em circuitos elétricos. Ok, pessoal? Então é isso.
Se você gostou, deixe o like, não deixe de compartilhar, ative o sininho das notificações para você ficar sabendo das novidades, dos novos vídeos que serão aí lançados. E até a próxima.